Oi, gente. Oi, Laís. Oiê, boa noite. Boa Olá, noite. Tudo boa noite. bem? Como vocês Boa estão? noite. Deixa eu me ajeitar aqui, que tá tudo atrapalhado aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem? Tudo mara, tudo ótimo. Quanto tempo, menina? Pois é, faz tempo, né? Faz Passaram tempo, bem as festas de final de ano? graças a Deus. Passamos. Hoje, Hoje, nossa prima tá aqui tá, deixa com eu a tentar aqui me gente. organizar. Encaixar esse celular que tá ruim Conta aqui o pra mim negócio. aí, Laís, como é que tá esse Rio de Janeiro? Ai, tá. Eu já estou saudosa do Rio, né? E eu vou me mudar, então eu já tô. E Já eu tô sei que eu vou contando sentir os dias. saudades. Eu tô contando os dias, que ela vai estar aqui pertinho de mim. Veja que Ah, coisa coisa boa. Bem boa, hein? pertinho, bem pertinho. Sim, Isso é ótimo. vai ser ótimo mesmo. Mas eu entendo que você vai ficar bem saudosa, porque, gente, ela tem uma vista pro mar. Olha que delícia, pensa. Maravilhosa, uma vista assim. Acordar, ir pra sala e ver assim como que tá o tempo, como que tá o mar, como que tá a agitação, é bem gostoso. É uma Ah, delícia. acordar e olhar o mar já muda tudo. É, Já. Na minha opinião, acordar e olhar para o mar já muda tudo. já, com Mas vamos lá, certeza. gente. Tô Vamos falar da mandando aqui nossa live. aviãozinho para as pessoas, para acompanharem aqui a gente. Oi? Tô mandando Ela tá aqui mandando aviãozinho, Ah, mandando sim, aqui no sim, direct. É, sim. quando entra, que fica mais fácil, né? com Pessoal, certeza. primeiramente, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui no Entre Irmãs, nossa segunda live do ano. E a gente escolheu falar sobre um tema que todo mundo começa a pensar depois que passam as festas de Ano Novo, né? Porque Natal, Ano Novo, guloseimas e tudo mais, e vamos comer, ninguém pensa muito no que tá comendo, só quer curtir aquele momento, né? Tá em família, depois vai pra praia, a gente meio que sai da rotina e aí acumula um monte de coisas, né? Quando a gente volta para a rotina, começa, e daí acho que exagerei, né? Comi muito, bebi muito, e começa a repensar os seus hábitos alimentares. Eu acho que a gente começa a pensar mais nisso, particularmente comigo. Foi assim, depois de uma idade, assim, sabe? Vou falar uma certa idade, porque uma certa idade é coisa de velho, assim, de muito idoso. Mas assim, depois de uma idade, a gente já começa a pensar mais assim, porque você come o brócolis, ele vai pro pneu. É uma coisa impressionante, gente. Come brócolis e ele vai parar na pança. E aí a gente começa a pensar nos hábitos alimentares. Eu que não entendo muito do assunto, né? Só entendo de comer, não entendo dentro das calorias, não vejo calorias e sou uma pessoa muito atípica mesmo, porque eu não me peso, não sei quantos quilos eu peso. Quando eu vou no médico e pergunta, eu chuto mais ou menos isso, assim, não meço pelas minhas Acompanha. roupas. Aham. Não gosto muito de número, não. Mas, enfim, acho que isso influencia um pouco no meu psicológico, então eu não me peço. Mas é claro que a gente se preocupa, sim, em ter uma alimentação que seja mais ou menos balanceada, procura ter um pouco de informação em relação àquilo que o organismo requer. A gente sabe também que, dependendo da fase, algumas questões mudam, né? No meu caso, por exemplo, menopausa, entrando em menopausa, as coisas também São passam a mudar e a diferentes. alimentação também tem uma influência nisso tudo, né? Tem uma influência no sono, né? No dormir bem. Então, é um tema que requer muito mais do que saber o que você está comendo, né? Até a frase que a gente colocou é bem provocativa, né? Tipo, você é aquilo que você come. Na verdade, porque os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de vida, eles acabam definindo muito da nossa saúde, né? Do nosso bem-estar, de como a gente vai ter energia ou não ter energia para o dia a dia, e acaba, de certa forma, influenciando até o nosso temperamento, porque uma pessoa que, por exemplo, não tem o intestino funcionando direito, ela tende a ficar meio mal-humorada, porque, né, gente, intestino preso dá. Então, e tudo isso influencia. Então, a gente trouxe aqui a nossa convidada, que o Fábio vai falar um pouquinho mais dela
do que eu, com muito mais propriedade, que é a Laís, que é nutricionista clínica e também esportiva funcional, e ela vai poder falar um pouquinho com a gente sobre isso. Antes de passar a palavra para a Fábio, gente, mais uma vez, quem não segue a gente ainda, começa a seguir. Não esquece de ir lá no YouTube, canal Entre Irmãs, curtir, compartilhar, ativar o sininho para que você receba as nossas notificações. Se vocês entenderem que o conteúdo é interessante, a gente pede para que vocês compartilhem com mais pessoas para que, enfim, esse conteúdo possa ser disseminado. A informação é tudo nessa vida, né? Informação transforma e essa é a nossa intenção. Fábio, eu vou passar a palavra para você um pouquinho, para você falar um pouquinho da Laís antes de passar para ela. Bom, gente, eu quero dar boa noite aí para todo mundo que está aqui. Quero dar boa noite para a Laís. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Boa noite, Lu. Quero agradecer a presença, né, da Laís hoje. É muito especial para mim. A Laís é uma amiga de longa data aí. E é Minha uma comadre. profissional. Somos comadres, que delícia. E ela é uma profissional muito dedicada, e eu posso dizer, e posso dizer mesmo, tá, gente? Porque de fato já consultei aí com a Laís, eu pego dica mesmo, eu passei a entender muito melhor, né, as questões relacionadas à alimentação, de mudança de hábitos alimentares faz diferença. Então, eu posso falar aí de carteirinha mesmo, que faz toda a diferença na vida. E eu aprendi isso com a Laís, né? A gente já morou perto durante muitos anos e já faz bastante tempo que a gente já não está mais morando perto, mas ainda assim eu pego dicas dela. Então, para quem não segue aí, sigam, tá? Vale super a pena, tá? Porque ela dá dicas mesmo no Instagram, ela faz um monte de post que vale a pena para quem curte aí. E especialmente na área de esporte, né? Eu não sou adepta à corrida, até por causa da minha dificuldade na perna, mas ela dá super dicas para quem é adepta dessa área. E o que eu quero colocar aqui, né, um pouquinho do que a Lu trouxe na introdução, é sobre essa questão relacionada aos hábitos alimentares mesmo. Eu acho que, independente, aí a Lu falou a partir de uma idade, né, ela colocou, eu acredito que tenha muita influência da internet, da informação mesmo. A gente passou a ter um maior conhecimento sobre a influência dos alimentos na nossa vida como um todo. E dentro do meu trabalho eu também percebo muito isso, né? O quanto os hábitos alimentares também influenciam o comportamento. Então aí eu vou começar puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, tá? Perguntando para você, Laís, que dica assim você daria para quem quer começar a mudar de hábitos, assim, melhorar? Que dica aí você daria para, olha, começa fazendo, por exemplo, né? Como disse, vou puxar a sardinha para o meu lado, a partir de um planejamento. Como mais ou menos seria esse planejamento? Então, respondendo a pergunta, né? Como seria o planejamento? Então, planejamento da semana de alimentação, né? A gente falou sobre início de ano e muitas pessoas iniciam o ano com muitas promessas, com assim, muitas metas, muitos objetivos. Esse vai ser meu ano, 2025 é meu ano, vai fazer acontecer, vou fazer prova de corrida, eu vou emagrecer, sei lá, 20 quilos, eu vou. Enfim, às vezes metas muito grandes. E, na verdade, a gente precisa começar pequeno, né? Então, sei lá, metas, eu quero. E metas específicas também, né? Então, sei lá, eu quero melhorar. Você quer melhorar o que exatamente? Você quer melhorar, você quer reduzir gorduras, quer ganhar massa muscular, você quer melhorar tua alimentação, como que seria isso? Então, pensar em coisas específicas, né? Então, a gente, não, eu vou sei lá, eu vou me exercitar. Tá, então você vai ser mais ativo fisicamente? Quantas vezes na semana, né? Coloca isso no papel. Eu vou me exercitar 3 vezes na semana. Isso eu vou conseguir. Sabe? Ou em relação à alimentação, eu preciso comer melhor, mas como que tá a tua alimentação hoje?
come vegetais, não come nada de vegetais, então, olha, pelo menos um vegetal, um legume todos os dias, né? Ou pelo menos no almoço ou no jantar. Então, assim, metas específicas, senão a gente fica muito no campo da imaginação, sabe? Então, a gente precisa ser mais objetivo quando a gente quer mudanças reais, né? Então, nos atendimentos, às vezes eu coloco metas para o paciente, são metas bem específicas. Então, precisa hidratar mais. Hidratar mais quanto? Quantos ml de água? Tem que definir. Você tem que tomar X, tem que tomar tantos ml de água por dia. Daí essa é a meta. E daí você vai percorrer, vai tentar buscar sempre essa meta até que isso vá sendo incorporado como um hábito. E isso não seja mais tão difícil, vai ficando mais natural, né? Então eu preciso tomar, sei lá, 2 litros de água. Se tomar dois, tá muito difícil, eu tomo um, tá? Nossa, nos primeiros dias foi 1,5, foi 1,5, até que de repente eu tô tomando dois e de repente tá tranquilo. A hidratação para mim já é tranquila, não é mais uma coisa com que eu tenha que me preocupar, entende? Então é ter metas específicas e metas mais reais que a galera às vezes fica, né, na intenção de buscar uma coisa muito bacana, né, muito perfeita, muito maravilhosa, às vezes é, são Dificulta, metas grandes né? demais, dificulta demais. Então, começar ali com pequenas coisas, eu acho que facilita. Queria Com te certeza. perguntar aqui, ó, o que falam do prato colorido, assim, né? Tipo, de você colocar cores no prato. Isso é real? É importante essa questão de, por exemplo, eu vou escolher, né? Eu como muito salada, então sou uma pessoa meio que suspeita até para falar, porque eu gosto demais. É algo que mudou, meu gosto mudou com o tempo. Eu não gostava, eu colocava no prato da Fabiana. Quando a gente era menor, né, eu tinha que cumprir, tinha que terminar o prato de salada, Eu que aí eu comia. meio que dava botava no prato da Fabiana e ela que comia. Eu não gostava. Hoje eu gosto bastante de tudo, mas eu tenho as minhas preferências. Então, assim, se você deixar, meu prato fica virado em tomate, que eu adoro tomate. Né? Eu coloco umas folhas e tal, mas assim, aquele prato lá, cenoura, tipo, vermelho, laranja, ah, né? Todas as cores Várias cores verdes. ali. Aham. Ele é importante, essa questão. É importante. Qual que é a diferença? Por que das folhas? Não, por que é importante incluir folhas, por exemplo, numa refeição? Tá. Então, as cores, o ideal é que o prato seja colorido, que tenha várias, né? Isso é ótimo, mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre vai funcionar ter ali 3, 4, 5 vegetais ao mesmo tempo. Em muitas casas é possível que isso aconteça, mas a gente sabe que na maioria não. Então a ideia é fazer meio que um rodízio ali, né? Entre os vegetais. Porque senão a maioria das pessoas acaba consumindo, na maioria das vezes, alface e tomate. É a É, preferência, né? Eu faço recordatório alimentar, pergunto isso todos os dias, e a preferência é alface e tomate. Então tem gente que, inclusive, não come, né? Às vezes, alface e tomate com comida, mas em lanche come, por exemplo. Então, assim, é uma coisa, alface e tomate é uma preferência, certo? Então, para tentar rodear, por quê? Porque os alimentos, eles têm uma composição nutricional, né? Então, isso é acessível pela internet. Então, se você colocar informação nutricional, tabela nutricional, existe uma tabela de composição dos alimentos, tem uma bem famosa que é a TACO. Você consegue acessar todos os nutrientes que tem de determinado alimento. Então, tanto da parte dos macros como dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E por exemplo, do tomate é específico do tomate, né? Então tem alguns outros ali que vão ser semelhantes ali em macronutrientes, então que é carboidrato, proteína e gordura, e daí o tomate ele tem mais é carbo, mas é bem pouquinho. E o que varia mais são os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, por isso que a gente pede para intercalar, para ir rodiziando, para experimentar outros sabores, outras formas de apresentação, né? Para você ter uma oferta maior de micronutrientes e também de fitoquímicos. Que hoje também a gente vem falando bastante de fitoquímicos, que é uma coisa um pouco mais nova, assim, né? Digamos, a ser falada assim da nutrição que são compostos bioativos presentes principalmente em legumes, verduras, frutas, né? E tem vários desses compostos. Então, licopeno, beta-caroteno, né? Então, que
comprovadamente tem uma influência na prevenção de doenças, de diversas doenças, né? Então é por isso, Vou ter que ler diversificar a mais oferta. sobre isso. Agora você me chamou a atenção. Já até anotei aqui fitoquímicos para eu Fitoquímicos. poder pesquisar depois e ver como está a minha alimentação em relação aos fitoquímicos e de que forma eles podem me ajudar. Porque às vezes às vezes tem, por exemplo, alguém que tem insônia, alguém que fica muito sonolento durante o dia. Será que tem alimentos que podem contribuir com isso? Tem alimentos que podem ajudar nesse sentido, reverter, né? Como eu falei, até aquela questão da energia, né? Uhum. Porque às vezes, assim, tipo, eu tenho picos no meu dia em que me dá uma baixa de energia. É isso que eu ia perguntar. Você ia Se perguntar tem, isso, Fábio? Porque eu queria se saber, tem porque algum a gente alimento. está aqui, né? No computador, que você fica muito tempo, minha profissão me faz permanecer muito tempo na frente da tela. E Uhum. isso por si só me cansa. Então, às vezes me dá um sonão mesmo, mas é um cansaço que, tipo, mesmo que eu tenha dormido bem, que né, tá tudo certo, mas chega uma hora que o rendimento começa a cair, porque eu tô com um cansaço mesmo de ficar em frente à tela. E aí, o que que eu faço, né? Eu que não tenho hábito saudável, ninguém me copia, tá, gente? Eu pego os potes de amendoim e vou lá, ponho os amendoim e fico comendo, porque ele me mantém acordado, ele me Uhum. mantém alerta, assim, né? E eu gosto de comida que faz creque-creque. A Fabiana sabe que tem que fazer creque-creque pra mim, que daí o negócio vai. E fico acordado, fico em alerta. Nem sei se amendoim é pra isso, não sei se ele... Ou se é porque eu tô ali, né? Então, Mastigando. mastigando, e aí tô... Mas ele me dá à disposição. Aí tem gente que vai no café, né? Café, 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 café. E aí depois à noite a gente não dorme e não sabe porque tem insônia, né? Mas passa o dia tomando café porque acordado trabalhando. É energético. Eu te confesso que eu, embora saiba dos malefícios do energético, eu sou uma consumidora, não vou falar assídua, mas tem dias que só no energético para poder me dar um gás, assim, aqueles dias que às vezes tem uma semana tensa e tal, corrida. Mas o que que você indicaria? Tem algo mais que você pense que seria interessante? E realmente os alimentos influenciam nessa disposição, nessa baixa de energia ou alta de energia? Influenciam, mas o que eu colocaria assim, que tem uma influência que é mais frequente, é o seguinte: pessoas que fazem, que consomem uma grande quantidade de açúcar, então, por exemplo, precisa estudar ou ficar muito tempo no computador. E daí, por conta disso, vai e come um docinho para dar uma energia, para dar uma despertada. Só que docinho, né? Pequenininho ali, uns 30 gramas, sei lá, 20 gramas. Aí passa um tempinho, pega um chocolatinho. E daí é carbo de absorção rápida. E daí o que acontece? No nosso organismo, quando a gente consome um carboidrato que tem uma absorção mais rápida, ele fica disponível na forma de energia no nosso organismo. Então, realmente, na hora que a gente consome, a gente vai sentir um pouco mais ali de energia, vai ficar, são alimentos energéticos, vamos colocar assim, certo? Só que daí o que acontece no nosso organismo? Aumenta, dá um pico ali de glicose, que dá esse up, só que como é um carboidrato de absorção rápida, ele dá um pico e ele cai também rápido. E daí, no que ele cai rápido, dá sonolência, dá uma leseira, dá um soninho, como se fosse um efeito rebote, Aquele entende? docinho de depois do almoço. O docinho do depois do almoço, logo de sobremesa, não tem um impacto tão negativo quando você come, faz a tua refeição, digamos, a meio-dia. Aí eu fiz a refeição tranquilo. Aí começa a trabalhar, sei lá, 1 hora. Aí dá umas 2h30, umas 3. Começa a dar uma fome, mas não é uma fome suficiente para fazer a refeição. Aí tu não comeu a sobremesa, porque tá querendo emagrecer, né? Aí não comeu a sobremesa, mas daí dá fome, aí tem um chocolate, eu preciso de energia. Aí vai comer esse chocolate isolado no meio da tarde, sem estar acompanhado de uma refeição completa, com fibras, com proteína. Esse daí é que dá mais alteração de energia, principalmente no período da tarde, da maioria das pessoas, que é o que acontece com muita frequência, É o que né? Hum. acontece. E o indicado seria comer esse docinho que horas? Uhum. Tenha vontade,
realmente é de comer doce, o melhor momento seria ali, depois da refeição, um pedacinho pequenininho, depois que você almoçou direitinho, comeu tua fonte de proteína, comeu tua saladinha, teus legumes. Aí, nossa, tô com muita vontade de comer doce, o melhor momento seria ali. Ou se é uma pessoa fisicamente ativa, antes do treino ou depois do treino, vai ter um impacto metabólico melhor. Porque na nutrição a gente tem duas situações. Então, esse mesmo doce, as calorias é a mesma coisa, comendo ali logo depois do almoço e no meio da tarde, certo? Só que o Uhum, impacto no metabolismo não é a mesma coisa, é diferente. Então, são reações metabólicas diferentes para o mesmo alimento, para as mesmas calorias. Antes do treino, eu não sabia disso, não. Bom, nem depois que. Mas depois eu acho até normal, porque eu penso assim, agora já treinei, eu posso Mas não é para repor, ser uma mas coisa habitual, mas o impacto metabólico não é ruim, entende? Não é essa questão de pico e tudo mais, porque não, você foi para o treino, você gastou, digamos assim, porque a gente, quando vai treinar, você recruta ali a tua musculatura, né? E você vai depletar, a gente fala assim, depletar o glicogênio muscular. Que é isso? Todo carboidrato que a gente consome, a gente faz reserva, sim. né? Em glicogênio muscular, glicogênio hepático, e durante a atividade física, a gente utiliza esse glicogênio muscular. Então, quando eu finalizo a minha atividade física, o meu organismo ele tem mais facilidade, digamos assim, de captar esse açúcar e destinar para células musculares, no caso. Diferente de se eu não treinar ou se eu, entende? Eu tô ali no meio da tarde, vou consumir aquele açúcar e ele vai fazer o quê no meu organismo? Não tem um destino exato. Eu não vou utilizar aquilo como energia específica para alguma coisa, entende? É entendi. diferente. E nesse caso, para dar energia, o que você sugere? É uma coisa mais macro, não necessariamente um alimento em si. Seria manter, primeiro, né, fracionar as refeições, né? Então, pelo menos 4 refeições ao dia, todas as refeições com fonte de proteína, para você ter mais saciedade, para você ficar mais tranquila ali para suas atividades laborais, né? Então, para sua atividade profissional, para você ter energia suficiente, para você estar saciada o suficiente e não ficar pensando em comida também o tempo inteiro, né? É. Então, essa questão do hábito, assim, né? Que nem eu falei que eu fico com amendoinzinho, de ficar no crec-crec, né? Que pra mim tem que fazer o crec-crec-crec. Mas isso às Então, vezes é um hábito de pessoas que, quando estão com sono, querem mastigar, né? Então, sei lá, tem muita gente, né, que às vezes está dirigindo ou vai trabalhar para uma cidade vizinha, precisa pegar carro e às vezes na volta sente sono, aí pega um chiclete ou quer comer alguma É coisa, um para distrair. biscoito para distrair por causa do é, sono que vai dando. é, Né? Uhum, Então tem essa situação do crack por conta disso, de ficar mastigando uma pipoca, um chiclete, um amendoim, alguma coisa que estimule um pouco mais ali, né? Que demande um pouquinho mais. Então tem essa situação. O amendoim, ele é um alimento energético, na verdade, ele é concentrado. A gente fala que é um alimento que tem densidade calórica alta. ah, Então, você tá pouco brincando? Agora você acabou com o meu amendoinzinho? Pouco representa. E assim, eu tô considerando que é um amendoim, aquele amendoim sem pele, torrado, sem ser amendoim japonês. Ah, não, eu gosto do japonês, pode ser japonês. Então, é porque é pior, na Ah, verdade. pior? Não, vamos acabar a live, Porque gente. assim, Acabou a live. Tirou o meu amendoim do meu dia a dia, que meu potinho tão bom de crack. E eu ó, jurava que tipo, é só amendoinzinho, não dá nada. total fitness, mas não. O amendoim por si, ele é um alimento energético. Tanto que a pasta de amendoim, ela caiu no gosto popular, assim, né? E muitas sim. pessoas da galera aí do mundo fitness e tal, gosta Pois da é, pasta então, de amendoim e minha tal. associação era essa, e agora você acabou comigo. E ele tem, de fato, alguns aminoácidos, né? Ele tem um pouco de proteína, ele tem mais gordura, mas tem um pouco, tem proteína também. Agora, o amendoim japonês já não. Ele tem um amendoim, naquela casquinha que Envolve. envolve ali o amendoim, tem uma porção de aditivos.
né? Então, é farinha com glutamato monossódico, que é uma das coisas, é um dos principais ativos causadores de enxaqueca. Então, tem muita gente que tem enxaqueca crônica. Eu, Ai, meu Deus, olha aqui, descobrindo coisas. meu Deus do céu, a Fabiana assassinou meu amendoim diário aqui. E o pior Não, é ó, eu vou que eu colocar. gosto do japonês e gosto de um outro que deve ser muito mais calórico, não colhei, porque senão, né? Aquele ovinho, sabe aquele ovinho? O branquinho. Uhum. Mas aquilo é bom, hein? Não, ruim não é, mas não compensa. Não compensa a utilização. Então, se você gosta de amendoim, eventualmente fazer uma porçãozinha ali, pesa mais ou menos entre 30 gramas, 40 gramas. É como se fosse um pacotinho daquele pequenininho. Mas do amendoim mesmo. Um Se amendoim sem comprar um pele, amendoim. torradinho. É. É, Acabou com o meu amendoim. Não, mas eu vou colocar aqui que ela citou aqui e eu aprendi isso com a Laís, que é ler os ingredientes é isso aí. das embalagens, né? E assim, em geral, quanto menos ingredientes tem, mais saudável. Exatamente. É, A gente generaliza, né? Quanto menor a lista, melhor, mas a indústria ela anda bem espertinha, tá? Então, ó, eles estão importante. reduzindo os aditivos, né, para a lista não assustar. Porque tem lista que, assim, dá mais de 10 linhas, né, quando você pega o rótulo. E daí a pessoa já olha e fala, não tô entendendo nada, tá muito difícil, então já nem leio direito aquilo e já talvez descarte, né? Então a indústria ela tem reduzido, ela tem utilizado um pouco menos de blends de aditivos, por exemplo, vai utilizando um só, ou tenta dar uma reduzida para reduzir da lista. Então, é, a ideia é essa, quanto menos aditivo, melhor. E Mas tem isso. deixa eu te perguntar uma coisa. Tô vendo que a Lu também quer Ah, não, perguntar, mas só é um que, pouquinho. sabe, pode perguntar, que senão eu fico dominando aqui, que agora já tirei o amendoim. Daí eu tenho que saber o que eu vou colocar no lugar dele, Tô né? amando aqui, ó, ela com a canetinha A na mão, canetinha, Claro, ótima. tô mas eu anotando, tô também fico anotando aqui, ó, tudo. porque são dicas valiosas. Mas eu também quero te perguntar, acho que vale aí a pergunta da Lu até antes da minha. É, ah, eu te perguntei de energia e eu quero saber assim, e para dormir, né? Para que a gente, mas trazer maior tranquilidade assim para o corpo, né? O que ajuda num sono melhor, o que tende a ajudar, porque eu sei que isso é individual, mas assim, o que tende de maneira geral a ajudar. Tá. Uma das coisas, né, que na verdade são hábitos ali, é evitar que a última refeição ali, ela não seja muito próxima do teu horário de dormir. Então, tem algumas pessoas que às vezes trabalham tarde, chegam tarde, ou da faculdade e tal, e fazem um jantar, que é uma refeição completa, que é ótima, mas de repente fazer 11 horas da noite para se deitar na sequência não é interessante, né? Então, o ideal é de ter pelo menos 2 horas de digestão de uma refeição para você se deitar, né? Ou então, você antes, ao se deitar, né, na ceia, se for o caso, né, de fazer uma refeição antes de dormir, de ser uma refeição mais leve, que pode ser líquida ou de digestão um pouco mais fácil. Tem alguns alimentos que eles são indicados para o momento da noite, porque contém triptofano ou algum outro ativo que auxilia na indução ao sono, né? E Uhum. daí são as castanhas, de um modo geral, né? Castanhas, nozes, tem essa possibilidade. Banana, que também que tem triptofano, kiwi, abacate, são alimentos que vira e mexe nutre, a gente gosta de colocar ali numa ceia, quando é o caso do paciente fazer ceia, porque melhoram a qualidade do sono ou melhoram, assim, a indução do paciente ao sono. Então, para pegar no sono, porque tem muitas pessoas que têm um sono muito bom, mas às vezes demora para dormir, né? Então, tem isso também. Você quebrou um mito aqui agora da minha infância, que foi falar da banana à noite. Meus pais não deixavam comer banana à noite, que banana à noite não fazia bem. Claro, aquelas Hum. coisas de pessoas, mas enfim, que nem era comer melancia, tomar leite, tinha várias questões assim, né? Que Manga com leite, melancia com. tudo assim.
Mas a banana, até hoje, eu evito ela à noite. Acho que porque ficou ali, ó, incrustado, assim, tipo, Ser né? muito pesado, né? Falar. Mas não É, e o é, fato é que não é. não, Lenda. E total. era indicado a maçã E pelos é de nossos cada pais, maçã. tá? Então, a maçã, ela pode ser consumida também, não tem problema. Só que se você tiver com muita fome, talvez a maçã, ela agrave isso, a maçã isolada, né? Então aí teria que ser a maçã mais uma fonte de gordura ou uma fonte de proteína. Por quê? Porque a maçã ela tem um pouquinho mais de frutose, que é um carboidrato de absorção um pouquinho mais rápida ali. Então eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de às vezes estar com muita fome e comer uma maçã e depois de 15 minutos abrir um Continuo com buraco no muita fome. estômago com muita fome. Sim, É por maçã conta não disso. mata a fome, isso é Mas ela fato. tem fibras ali, né? Então ela precisa, o ideal é que ela esteja associada com algum outro alimento que dê um pouco mais de saciedade, que segure ali, É, mas o né? fato é que ela não tem esse ativo que você falou em relação à Não, indução do não tem sono, o que a triptofano, não. banana já Que tem. a Então, banana ó, tem. liberado, gente. Banana à noite pode, não vai matar Só ninguém. incluir no gasto, no cálculo calórico. Quem faz acompanhamento e tem o cálculo direitinho, aí é só ajustar dentro ali da Ah, possibilidade. cara, Meu senhor, eu vou ter que pegar essa tabela é de isso que eu nutrição. ia falar. Você tá acabando com a vida da Lu. Você viu minha cara, né? Porque Eu, assim, quando eu Lu, vou te reanimo, ela fala explicar. caloria. Eu já... Eu vou te explicar como eu explico para os pacientes quando eu atendo de primeira consulta, né? Então, o que acontece? A nutrição, eu falo que ela é como se fosse dividida em três pilares ali. São três pés de mesa que se equilibram. Um é a parte meio que matemática da nutrição, que a gente não pode negar que existe, né? Então, o nutricionista, ele faz muitos cálculos, né? Então, cálculo de taxa de metabolismo basal do paciente, quanto que ele precisa consumir em calorias para ganhar peso, para reduzir peso, para ganhar massa muscular, é, casar isso com o gasto calórico dele, ou seja, se ele é fisicamente ativo ou não, né? Que daí entra toda a parte esportiva. Então, isso envolve cálculo, são números, certo? Essa é a parte matemática da nutrição. A outra parte, o outro pé ali, é a questão mais individual da nutrição, né? Que é o quê? Adaptar de acordo com as preferências dessa pessoa, o que que ela mais gosta, o que ela não gosta. Então, não dá para colocar no planejamento uma coisa que ela não, que ela detesta, que ela tem aversão. Não vai ter adesão, né, ao planejamento. É entender um pouquinho da parte bioquímica, se tem patologia, né, se tem doença, qual é o histórico, né, dessa pessoa. Então, essa parte mais bioquímica, mais individual, né? É outra questão da nutrição ali. E a outra é a parte comportamental, que envolve toda essa parte psicológica, comportamento, cultura. Então, são outras questões. Então, a gente, né, o profissional nutricionista, ele tenta, através do planejamento alimentar, porque é um planejamento alimentar que tem cálculo, porque eu preciso calcular, então eu preciso distribuir carboidrato, proteína, gordura e tentar ajustar ali a questão de vitaminas e minerais dentro do que esse paciente gosta, dentro se ele tem patologia ou não, então ajustar sódio, se ele tem pressão elevada, pressão arterial elevada, se tem alguma outra patologia, enfim, então ajustar dentro disso. E aos pouquinhos ir trabalhando essa parte comportamental, que a Fabi sabe que é uma coisa, na verdade, muito demorada e que aos pouquinhos essa pessoa vai ajustando e evoluindo e aperfeiçoando, digamos assim. E, na verdade, se descobrindo, né? Então, assim, são os três pontos. Então, não dá para eu desconsiderar que existe a parte de cálculo. Por quê? Porque eu sei que tem paciente aqui que está me assistindo e vai dizer: Eba, hoje eu vou comer banana, vou comer uns 3 bananas logo de uma vez, que é para dormir bem. Sendo que, de repente, dentro do cálculo, isso passe um pouco mais ali do que ele deveria estar consumindo no dia, entendeu? E, e a quantidade calórica também muda de indivíduo para indivíduo, de consumo calórico, né? Tipo, uma pessoa em média, assim, tem uma média? Não tem. Sabe o que que é? É porque, assim, varia de acordo com o quê? Com o peso, com o sexo, com a idade. Então, pensa, eu até tava brincando que tem uma paciente que ela é bem magrinha, mas ela é forte. Ela é magra, mas ela tem muita força muscular. Fez alguns cursos, operacionais, né, e tal.
E a dieta dela agora está em superávit calórico. O que é isso? Ela está consumindo muitas calorias, além do que ela precisa. Ela já gasta muita caloria. A taxa de metabolismo basal dela é baixa, é 1.100. Ela gasta umas 800 calorias, mais ou menos, por dia. E ela está com uma dieta de quase 3.000. Então, ela está em superávit calórico, né? Tá 2.800, mais ou menos. Sendo que eu tenho um outro paciente de 110 quilos, ou seja, é um homem mais pesado, e a taxa de metabolismo dele basal é bem mais alta. Então, a dieta dele, com 2.000 e tantas calorias, ele vai emagrecer. Ele vai Ai, que perder, sacanagem, isso não é justo. ele vai É. perder gordura, ele vai perder peso, Não tá mesmo Você justo. com tocou mais de num 2.000 ponto. Você calorias. tocou num ponto que eu acho que vale a gente trazer aqui, pensando que o nosso público, a maioria é mulher. Dentro dos teus pacientes aí, o que você percebe assim? É, eu vou te dizer que no meu olhar leigo, tá? Para gente mulher é bem mais cruel a questão da perda e do ganho de peso. A gente tende a perder e ganhar muito, quer dizer, a ganhar mais fácil, a perder mais difícil. O Esse, metabolismo parece mais lento. Será que isso isso. é lenda? Isso é real? O quê? Não, não é, não bem exatamente, não exatamente o metabolismo mais lento, mas as respostas elas são diferentes porque tem alterações hormonais, né? Então, o corpo da mulher, até a classificação, então, quando uma pessoa faz uma avaliação física, né? E daí ela vai fazer as medidas ali de dobras cutâneas e vai ter um percentual de gordura. O percentual de gordura, a classificação para mulher de baixo, para homem é alta. 20% de gordura para uma mulher jovem, tá ótimo, tá bom. Ela vai estar bem com 20%. Para homem, já esteticamente ele vai olhar e já falar, nossa, eu acho que eu tô com um pouquinho acima. E para mulher, não, então assim, é o mesmo número, entende? E só que tem uma classificação diferente. Por quê? Porque no corpo da mulher a gente vai ter um pouco mais de gordura, não dá para ter um percentual de gordura baixo como é de um homem, né? Isso por quê? Por conta de influência hormonal. Então, tem essa diferença mesmo, né? É Fisiológica. culpa Não dos tem como. hormônios, É. né? Culpa E daí dos o que hormônios e acontece? Aí a gente sai com o marido e quer dividir. Vai pedir um prato, vamos dividir meio a meio, você tá saindo no preju. Que ele tá Ah, comendo pouco, sim. você tá comendo muito para você, né? E eu Quando a gente pensa. queria te perguntar duas coisas em relação ao jantar. Primeiro, se há é mais saudável, vou usar esse termo, jantar mesmo, como você falou, aquela refeição completa ali, né? Para quem gosta do arroz, feijão, bife, sei lá, enfim, eu estou dando o prato mais tradicional brasileiro. Uhum. Ou o lanche, o café, né? No caso, assim, é o pão, cafezão da sanduíche, alguma tarde. coisa, é o café do final da tarde, que começo da noite já, né? E Uhum. que é mais válido. É porque eu sei que muitas pessoas, ao invés de fazer essa repetição ali do almoço, aquele jantar completo, acabam optando pelo café no final da tarde, daí antes de dormir come uma torrada, a maçã, né? Que agora já aboli a maçã à noite, aqui já risquei. Maçã à noite não mais. Mas é o que a gente acabava fazendo, né? Uma maçã, leve, leve, vai tapear e tal, mas aí depois da maçã eu ia pegar a torrada. E que eu queria saber o que, que você sugere como uma alimentação mais saudável para este horário. Se seria efetivamente fazer uma refeição completa ou se esse lanche aí, essa substituição tá ok. Então, a refeição completa, pensando em arroz, feijão, um frango ou uma carne e um legume que seja, ela fica uma refeição mais completa. Por quê? Porque vai ter uma fonte de proteína ali, uma carne ou frango, né? Ou, enfim, uma outra fonte proteica, um peixe. O arroz e o feijão, eles são fontes de carboidratos, mas eles têm aminoácidos ali, eles têm fibras, tá? O feijão, ele dá bastante saciedade. Então, ele vai dar mais saciedade do que daria, de repente, um quê? Um lanche é o quê? Um pão com manteiga, um pão com presunto, com queijo, né? O Então, café, que daí vem pão, presunto, queijo, pedaço de bolo e tal, né? É um cafezão.
Então, esse cafezão, ele talvez em peso, ele vai ter uma densidade calórica mais alta. Vai ser mais calorias ali, na verdade, do que a refeição Ou padrão. seja, quem substitui se ilude de que não A mais jantar leve. Uhum. vai. Boa. E a outra pergunta que eu quero te fazer, ainda em relação ao jantar, já te mando de volta, Fábio, é sobre o vinho. A tacinha de vinho à noite é saudável? É mito? É lenda ou é real? Olha, a taça de vinho, na verdade, ela é bem, digamos, polêmica. Porque a gente tem, sim, alguns estudos aí, né? Sobre a questão dos fitoquímicos. Então, o vinho, ele tem fitoquímicos, né? Que trazem essa proteção cardiovascular e tudo mais, e que uma taça por semana poderia sim ter benefícios na Por saúde. semana? É, Não é por dia? então, Gente, eu juro para você que na minha nota aqui tava uma tacinha de vinho por não, dia. Toda noite uma tacinha de vinho, não? não. Mas Rainha Elizabeth tomava uma taça de vinho toda noite. Ah, mas o meu bisavô tomava pinga todo dia. Quanto tempo ele viveu? Ou vive ainda? Não, viveu bastante. Não, mas não tomava todo dia, tô brincando. Mas eu digo assim, a gente não pode se basear por uma pessoa que tem um hábito. Na nutrição ou na medicina, a gente se baseia por grupos populacionais. Então, pensando em grupos populacionais, a questão do vinho começou, né, um pouco mais sobre a questão da dieta do Mediterrâneo, né? Que entra Uhum. azeite, peixe e entra vinho, né? Ele tem esse consumo habitual, digamos, né? E daí, por conta disso, de ser uma dieta meio que considerada saudável, né, que faz essa proteção cardiovascular, os estudos começaram por volta da bebida em si. Só que é difícil de fazer estudos específicos em relação à bebida, né? Mas, enfim, o que a gente sabe é tem fitoquímicos presentes ali, né? Então, que fazem sim essa proteção, mas tem a questão alcoólica. E daí o álcool é que entra dentro de um contexto. Né, bom, essa pessoa tem uma alimentação saudável, ela tem alguma doença cardiovascular ou não tem, ela está obesa, não está, ela tem algum problema de colesterol, né, elevado ou não, para a gente saber se esse álcool ele vai ter uma interferência tão negativa ou não. De repente, ó, não, tá tudo bem, o teu médico vai dizer, olha, tá tudo certo, por quê? Porque tudo bem, tua saúde está ok, então faz aí uma proteção. Agora, do ponto de vista de eu já tenho patologias instaladas, eu já tenho doenças, eu estou fazendo tratamento, o álcool em si, ele atrapalharia esse processo, na verdade. Ó, já tem gente perguntando ali, e a cerveja? Quantas vezes Eu na não tenho semana? vergonha, cara de Não, pau. não tem vergonha, não. Vergonha nenhuma. Ela sabe bem, é o marido dela que tá perguntando. É. Então, é muito Mas cara você de sabe pau. que mas você sabe que assim, a cerveja é engraçado, né, falar isso, mas eu trabalho com a área esportiva e algumas provas de corrida oferecem cerveja depois de finalizada a prova. É a melhor bebida? Óbvio que não, né? Porque na verdade ela mais desidrata do que hidrata. E no final de uma prova a gente pensa em hidratação, né? E tem algumas provas que oferecem cerveja sem álcool, por exemplo. A cerveja sem álcool, por não conter álcool, né? Que é o principal componente ali que atrapalharia a recuperação muscular, então, a cerveja sem álcool já seria um bom pós-treino, por exemplo. Então, tem algumas provas que colocam. E é ok colocar, porque é uma fonte de carboidrato ali, que vai ajudar na recuperação. Então, tem alguns componentes ali, lúpulo e tudo mais, que favorecem. Tem alguns estudos na Alemanha com cerveja sem álcool, depois de provas de corrida, né, de treinos. Então, de tudo não é ruim, entende? O negócio é o álcool em si, que a gente leva em consideração. E daí, em relação ainda aos fitoquímicos do vinho, são os mesmos do suco de uva integral, Tá, que é só. assim, Só ó, não tem o né? álcool. Assim, Só que não tem tipo, o álcool, mas ele é o quê? Concentrado em carboidrato. Então, um copinho ali tem 30 gramas, tem mais ou menos 30 gramas de carbo, que é, sei lá, uma banana e meia. Não é pouquinho. A gente toma num gute. Então, o suco de o uva. suco.
O vinho não Entendi. tem tudo isso. De carbo, ele vai ter um pouquinho menos. Hum. Ponto pro vinho. Eu tô aqui, Mas, ó. Eu tô com a minha Vai ter umas, tabela ele aqui, vai entendeu? ter, tem 30, vai ter 20, 25. Tem uma variação, tá? Se é vinho tinto, se é vinho branco. Mas por eu volta vou dizer disso. assim, eu vou estragar um pouquinho aí a alegria da Lu, né? O que eu vi que os estudos que mostram aí com relação ao álcool é que não tem níveis seguros aí para É, poder. em relação à recomendação, não tem nível seguro de É. álcool. Ó lá, a Márcia Carine. Meu pai toma pinga todos os dias, meia dose antes do almoço, tem 96 anos, em março fala 97. Tá vendo? É, É, pois é. é isso que eu falo, Existem Márcia. casos. São essas pessoas que eu me inspiro, Então, você se entendeu? Rainha apega a Elizabeth, essas teu pai. pessoas, mas a gente não pode se apegar a casos isolados. Mas tem um monte. Assim como, né, tem casos de Também não pessoas tem. que fazem tudo direitinho e de repente, sei lá, acontece alguma coisa, enfim, É, não algum existe problema de saúde. A uma gente não tem regra, uma né? garantia exata. A gente faz o melhor que a gente pode para cuidar da nossa saúde, né, e minimizar possíveis processos. Então, essas doenças, né, que eu citei, então, hipertensão arterial, hipertensão, colesterol elevado, problemas cardíacos, né, cardiovasculares e tal, a gente considera dentro de um mesmo bololô ali, que são doenças crônicas não transmissíveis, são doenças que eu consigo evitar. Eu tenho essa possibilidade, né, de evitar com que essas doenças elas se desenvolvam. Elas estão muito associadas a estilo de vida. Então, Ó, a Kelly colocou que a avó dela também é chegada na pinga e tem 96 anos e eu conheço a Nossa, avó dela. Tá ótima. A Márcia escreveu assim, só que o pai dela não come industrializados. Então, Márcia, eu vou substituir aqui, marquei ali o amendoim pela pinga. Vamos ver se vai dar certo. ó, a gente pode combinar o seguinte, né? De repente excluir tudo que é industrializado, fica com uma dieta total clean label, né? Que é clean food, total, só vegetais, legumes, É, cereais, que é o que o é, pai dela faz ali, né? Ela sim, colocou até, só come coisas da natureza, frutas, nada de verduras, legumes, feijão industrializados. e arroz. Aí você já, assim, ó, elimina muita coisa. Que daí já não tem embutido, já não vai ter salsicha, não vai ter linguiça, não vai. Ih, já não vai ter um monte de coisa, Deixa eu entende? te perguntar, para quem é vegano, né? Porque hoje a gente sabe que tem bastante gente que está realmente adotando, né, esse modo de vida. E como se substitui essa proteína, por exemplo? Porque a gente tem essa questão de fala em proteína, você pensa no ovo, você pensa na carne, e, e para quem é vegano? Porque deve ter fonte de proteína em outros alimentos, né? Uhum. E daí, para quem é vegano, a gente tem sim proteínas de origem vegetal. E daí as principais vão ser as leguminosas, né? Que são fontes de carboidrato. Elas têm mais carboidrato, mas tem sim bastante proteína e é uma proteína de absorção melhor, né? Que são as leguminosas. É feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha. Então são todas leguminosas, tem proteína, tá? Aí tem as sementes também. Daí tem semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, semente chia tem um pouquinho menos, tem um pouco mais de carbo. Mas assim, são as sementes, elas também fazem essa parte aí de suplementação. E daí tem alguns alimentos que são derivados, assim, que também tem uma quantidade um pouquinho mais alta ali de proteína, que é, por exemplo, o tofu. Então, quem é vegano normalmente tem o hábito, né, de É consumir verdade. um tofu ou uma pasta de soja, né? Ou de repente uma proteína de soja, né? Que também tem no mercado e que facilita. Hoje em dia a gente tem muito produto, inclusive industrializado, que não é tão saudável assim, que é vegano, né? Por quê? Porque a É indústria ela foi verdade. evoluindo e adaptando. Então, hoje em dia, não necessariamente uma pessoa vegana ela é 100% saudável, mas por uma questão de ideologia, né, e tudo mais. São outras questões envolvidas, não somente a alimentação ali. Mas da parte de proteína, dá super pela alimentação manter uma ingestão proteica adequada. Só que precisa fracionar ao longo do dia e precisa das leguminosas e daí das sementinhas também. Tem que andar junto, assim, são importantes. deixa eu te perguntar aqui uma coisa, que pensando lá no prato colorido que a Lu iniciou falando, é,
Na distribuição de um prato, posso colocar entre aspas aí, ideal, né? É, você coloca um carboidrato, uma proteína, as fibras, mas eu queria saber diferença aí. Pensando num carboidrato, né, o que seria melhor? Né? Às vezes, arroz, macarrão, batata, o que seria aí pensando na qualidade desses alimentos, de Então, nutrientes? as fontes principais de carboidrato que normalmente entram no almoço são exatamente essas que você citou, né? Então, tubérculos de uma forma geral, e daí a batata, batata doce, batata baroa, inhame, cará, né? São tubérculos, então são fontes de carboidrato. Eles têm uma variação muito grande da quantidade de fibras de um para o outro. Mas, de um modo geral, né, cada um tem algum benefício para a saúde, são alimentos totalmente naturais, então não passou por nenhum processo mecânico, digamos assim, né? Então, por exemplo, o feijão, ou o arroz branquinho, para ele estar ali, ele passa por um solvente, eu não sei se vocês sabem disso, Uhum, né? Para sair a casquinha, para ele ficar branquinho do jeito como ele é. É uhum. natural ainda assim? Mas ele não é 100%. Ele passou por um minimamente processado, mas ainda ok. A raiz Eu não não, né? sabia A raiz disso, não. Eu não como arroz. Eu sou a pessoa que não come arroz. como É arroz, incrível. mas eu como de tudo. A minha ideia é variar. Então, assim, eu não sou muito das paixões, assim, eu não como isso, eu não como aquilo que eu não tomo, é só refrigerante, o resto que eu não gosto. O resto, então, assim, como arroz, mas assim, gosto de batata doce, gosto de outros, são mais Mas interessantes, aí entre sempre o que arroz, dá, é mandioca. melhor optar então por aquele arroz amarelado lá que é parbolizado, que fala? Ele é menos, ele é menos processado, ele mantém uma capinha, assim, ó. O arroz branco, ele é todo branquinho, o parbolizado, ele tem uma película e o integral, ele é íntegro mesmo, né? Ele é Tá. Então, o todinho. melhor de Então, todos, o integral, o menos pior, o parbolizado e o branco. mais processado, que é o branco. Não E é que exatamente normalmente é o que processado, mais. mas ele é minimamente, coloca assim, minimamente processado. Mas não é assim, não tem prejuízo na saúde, nem nada disso. É ok arroz, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom? Ok, arroz Até para quem porque se a gosta de gente arroz. for falar, né, ai, não, mas os tubérculos, daí eu sei que vai ter gente que vai pensar, nossa, mas tem. E os orgânicos, é melhor orgânico e não sei o quê. Então a gente acaba entrando muito no detalhe, Ah, que foi o que a gente estava sim. conversando no início, né? Sim. Então o melhor dos mundos é o quê? Vegetais, tubérculos, bem clean food, tudo orgânico, ó, maravilhoso. Todo mundo consegue E fazer? a Não, história não é do todo pão, mundo. Laís? A história do pão, pão branco, pão integral, que também é uma coisa que até hoje eu vejo que não tem uma unanimidade ainda, tem muita discussão em relação a isso. Tem diferença em relação a ser mais saudável, menos, ou é só uma questão calórica, enfim, ou é mito, o que que é? Acho que assim, o mais interessante seria um pãozinho francês, digamos, um pão de padaria integral. Esse seria o melhor. Por quê? Porque ele não vai ter tantos ingredientes como tem um pão integral de supermercado, vamos colocar assim, né? O pão de forma integral, que ele acaba tendo um pouco mais de aditivos. E o pão francês não tem aditivos, então ele é mais natural. Então tem uma linha aí, né? Tem alguma, eu sei que às vezes causa até confusão, né, na internet, porque como vocês falaram, tem muita informação. Então, melhor o pão branco. Ele tem menos aditivo ali, mas também não tem tanta fibra, não tem, e não é só a fibra, né? Não tem nesses cereais a gente encontra vitaminas do complexo B, que complementam ali a nossa alimentação do dia a dia. E é assim mesmo, são pouquinhas coisas que a gente vai consumindo ao longo do dia, que no final, no total, bate ali a tua recomendação de fibras, de vitaminas. Então, é a questão assim de variabilidade mesmo. Na minha prática, vou dizer bem, eu trabalho com nutrição esportiva, né? A maioria dos pacientes são voltados para nutrição esportiva. Então, eu procuro colocar um pãozinho branco, que é uma absorção, que tem uma absorção mais rápida, se ele vai fazer uma atividade na sequência, que é um pãozinho que a maioria gosta mais de pão francês, né? E pro dia a dia, assim, ó, de repente vai levar para um lanche da tarde, não vai fazer, não vai ter uma prática ali, a gente deixa um pãozinho integral, que vai ter um pouquinho mais de fibra, vai dar talvez um pouquinho mais de saciedade ali, e tem um tempo de prateleira um pouquinho maior.
Então ele vai ficar gostoso ainda assim. Bom saber. Mais uma anotação aqui. Fábio, você vai. Tem mais alguma coisa que você queira? Eu acho que a gente já está chegando aí no É, nosso porque senão horário, né? Mas uma só eu última fico coisa aqui, só. porque eu tenho mais uma pergunta também. Tá. Então vai. Não, mas o meu é algo específico, assim, que eu percebo que bastante gente é, tem déficit, posso colocar. Vitamina D. Tem algo que possa contribuir? Da alimentação, você disse? Isso. Então, vitamina D é uma das coisas que a gente mais fala, assim, né? Que precisa fazer reposição, que precisa de sol e tal, 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 exposição ao sol. Então, o que que acontece? Da alimentação, nada que a gente coma vai aumentar o nível sérico de vitamina D. Então, não tem nenhum alimento que eu consuma e que isso vai impactar da quantidade de vitamina D que tem no meu sangue circulando. Então, normalmente, quando dá baixa ali, quando você vai fazer um exame de sangue e você está com quantidade insuficiente ou com deficiência, a suplementação ela precisa ser via oral, precisa tomar um suplemento de fato. E o ideal é que, na verdade, você estimule a tua produção de vitamina D. O que é isso? É você se expor ao sol. Algumas pessoas, né, hoje em dia também, né, os estudos vão avançando e observa-se que algumas pessoas, mesmo se expondo ao sol, né, não converte em vitamina D no próprio organismo. Absorve. Então, mesmo que Uhum. ela não, porque assim, quando a gente se expõe ao sol, a gente não tá, o sol não tem vitamina D, então não vem vitamina D na minha pele. O raio do sol vem na minha pele, eu preciso converter isso e eu mesmo, meu organismo sintetizar a vitamina D. Entende? Tanto que os alimentos fontes de vitamina D, eles também são fontes é, animais, porque é por conta desse processo, certo? Então eu preciso sintetizar, eu preciso fazer com que isso aconteça. E muitas pessoas não conseguem fazer isso de forma eficiente. E existem situações que é como se a gente depletasse vitamina D. Então, tem algumas situações que vai reduzindo naturalmente vitamina D do organismo. Com o avançar da idade, níveis inadequados de cálcio no organismo. Então, normalmente, às vezes, quando vai suplementar vitamina D, às vezes cálcio também está mais baixo, ou às vezes as pessoas que passou por muito tempo com vitamina D baixa, ela também pode ter uma osteopenia, por exemplo, né? Então, são coisas que andam bem juntinhas, a vitamina D e o cálcio. Então, quando está com deficiência, no sangue, quando faz o exame e deu baixo, tem que tomar vitamina D. E às vezes vai tomar por 2 meses, 3 meses e não dá tanto resultado. E daí precisa ser injetável. Ó, isso é mais uma dica que eu também não sabia. Já anotado aqui também. Que início de ano, né, gente, é quando a gente faz tudo aquele check-up, né, na saúde, de ver tudo que tá e tal. E eu achei bem bacana. Você falou no início da live sobre uma tabela nutricional, que podia ser consultado em algum lugar. Qual é o lugar? Não, é o nome, a mais famosa que tem, porque tem várias tabelas, né? É a TACO, que é uma das primeiras. Quando eu fiz faculdade, a gente encadernava essa tabela, né? Ah, a Nutricional. Juliana deve estar, que está aqui também assistindo, deve ter feito E a de- mesma coisa. Exato. Aí a gente ia calcular, sei lá, o café da manhã do paciente. Aí a gente ia lá, procurava lá, sei lá, mamão. Para Quanto que poder tem de fazer mamão uma de café? distribuição. Distribui, aí calculava um por um. Então, é uma tabela de composição dos alimentos. Tem livro, né, da Tato, mas ela é facilmente consultada pela internet. Então, se você colocar, sei lá, mamão, digamos, mamão, taco, tabela taco, vai aparecer para você ver o que que tem, o que que não tem ali no mamão, Ela já está entendeu? ali É a tabela. consultando. Já Já, tá- como é que você sabe, Fabiana? Conheço a irmã que eu tenho, né? Eu estou mesmo, já estou aqui consultando, porque eu quero saber sobre o café da manhã também. E assim, a gente está no nosso horário aqui, porque senão eu vou fazer uma consulta com você, café da manhã, ceia, almoço, café da tarde, jantar, e aí não vai dar, né? Mas primeiro, Laís, eu queria te agradecer pela live, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi super interessante, ainda mais para esse começo de ano, que realmente é um início que a gente faz vários planejamentos, não só para o ano em relação
a metas profissionais ou metas pessoais, mas a gente inclui essa questão da nossa saúde e alimentação, obviamente, é essencial para para esse conjunto todo, né? Porque a alimentação vai influenciar, como a gente falou lá no início, até na nossa disposição diária, para cumprir com algumas metas do dia a dia, né? Então, mesmo de atividade física e tal, eu sou um pouco mais preguiçosa. Aqui a Fábio faz exercício todo dia, a Juliana é atleta, corre e tudo mais. Eu sou a mais Tem uma preguiçosinha delas. meta aí para 2025. Pois é, eu só estou querendo saber o que eu vou tomar para ficar com vontade de fazer exercício. É Eu exatamente. já estou pensando aqui, eu já substituí o amendoim pela pinga aqui, dica da marca Karine. Anotado. E Que fique agora bem claro que não foi sua dica, né, Laís? Não, eu só aqui, ó, sorrio e aceno, não, não falei nada, não disse nada em não, relação a gente, ó, isso. liberou banana, já anotei. Banana liberado à noite, uma bananinha. A Gia, adorei, meninas, live maravilhosa. Obrigada por todos vocês que ficaram aqui conosco. Não esqueçam de ir lá no YouTube, para a gente é super importante para a página, para o canal. Seguir a nossa página, compartilhar, se vocês entenderam. Tem conteúdo de tudo. Quem está chegando aqui agora, eu queria dizer para vocês que o nosso conteúdo é mega, ultra, hiper variado. A Fábio é psicóloga, eu sou advogada criminalista e familiarista. Então, a gente fala de crime, a gente fala de comportamento humano, a gente fala de saúde emocional e a gente fala também da nossa saúde corporal, porque tudo envolve o comportamento humano, está na esfera da vida. Então, a gente traz temas que são bem bacanas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se acharem que é importante, vocês vão lá, curtem, fazem um emojizinho para a gente, compartilhem. E na próxima terça estaremos aqui de volta. Fábio, quer falar mais alguma coisinha? Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né? É sempre muito gostoso. A gente busca aí trazer temas que sejam interessantes para a gente, para todos vocês, levando mais informação. Quero agradecer aí a presença da Laís. Como eu disse, já sou fã aí de carteirinha, né? Aprendi muito já a mudar meus hábitos e essa questão aí de acrescentar uma proteína em todas as refeições aí faz diferença, posso dizer que faz diferença sim, tá? Anota aí, Lu. Eu já falei assim isso Racionamento para você. proteico é importante. Mas você falou tantas outras coisas que eu acho que é importante aqui para o nosso dia a dia, né? Para a gente começar o ano pensando mesmo em adquirir hábitos mais saudáveis, né? Que faz bem para todo mundo. E é isso, queria agradecer. Eu que Já achei a agradeço, tabela muito TAP. obrigada. Achou? Pronto. Muito obrigada, obrigada aí. Eu mandei aviãozinho, eu vi que alguns pacientes entraram aqui, então um beijo para vocês. E obrigada Laís, pelo momento, beijo. foi E a ótimo. gente Muito com bom. certeza estará junto em uma outra oportunidade também, porque o tema é importante. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai pedir, às vezes, até alguma coisa mais específica em relação à nutrição, né? Especialmente pelo teu foco, ser esportivo. E tem muita gente buscando hoje essa mudança de vida, né? Eu ainda estou devagar, mas ainda vou chegar lá. Me É isso aguarde. aí. Beijo, gente. Ó, Beijo. Beijo grande para todo beijo, mundo. Excelente obrigada. semana e até a próxima terça-feira aqui no Entre Irmãs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.